consciência, Senhor, da necessidade de santificarmos a nossa alma, sim, de santificarmos o nosso espírito, sim, de santificarmos o nosso corpo, sim, para que naquele grande dia nós possamos estar com o Senhor nos céus. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma salva de palmas do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. Graças a Deus. Amém, irmãos? Podemos assentar? Não fechem as suas Bíblias, amém? 1 Pedro, escrito, e essa autoria ela é reconhecida pela maioria dos estudiosos, ao próprio apóstolo ao qual segue o nome dessa epístola, certo? E Pedro, que também é conhecido como Simão Bar Yohanan, ou seja, Simão, filho de Jonas, nascido em Betsaida, e viveu grande parte de sua vida em Cafarnaum. E depois, irmãos, ele, através do seu irmão André, ele que era discípulo de João Batista, ele torna-se apóstolo de Jesus Cristo e eles começam a caminhar com Jesus Cristo. Pedro, ele é o primeiro grande expoente dos apóstolos ali no ministério de Jesus, e referentes a ele, os 12 primeiros capítulos de Atos. E essa epístola ela é escrita entre 66 a 68, né, melhor dizendo, 64 a 68, depois de Cristo, onde Pedro, irmãos, ele estava em Roma. Então, veja como que o evangelho ele é transcendental, ou seja, o evangelho ele perpassa barreiras, ele perpassa fronteiras. Essa carta, Pedro estava em Roma, e ele escreve para os irmãos que estão na atual Turquia, ou seja, se nós pegarmos os dias de hoje, fosse como se ele estivesse recebendo notícia dos irmãos na Itália e enviando essas cartas para a Turquia, sem internet, sem WhatsApp, sem telefone, sem fax, somente pela fé dos irmãos e a disponibilidade daquela comunidade, daqueles irmãos, de fazerem que as notícias chegassem uns aos outros. O cânon do Novo Testamento ainda não estava fechado. Então, a igreja ela começou a passar por uma perseguição, e ela é escrita para esses irmãos, e a Bíblia fala de diáspora, ou seja, eram os irmãos que tinham saído de Jerusalém, fugido de Jerusalém. Ainda esse período ele transcende a grande perseguição do ano 70, onde que Nero coloca fogo em Roma, e ele coloca a culpa nos cristãos, e ali os irmãos, né, e começa a história dos mártires do Coliseu, né, que tanto nós falamos aqui na nossa igreja. Os irmãos eles eram empalados e queimados vivos, sofrendo toda sorte de tortura. Mas já haviam prenúncios daqueles irmãos, eles já estavam sofrendo perseguições e dificuldades lá na Turquia, e essas informações chegaram a Pedro, e Pedro ele escreve uma carta, exortando estes irmãos à necessidade de serem perseverantes no sofrimento, serem perseverantes nas atribulações, e da necessidade de eles serem santos. A palavra nos ensina aqui, irmãos, que aquela comunidade, eles eram exortados, e nós, da mesma maneira, também somos exortados a viver sob pressão e a viver sob dificuldades. Tem palavras para a esposa que é crente, que o marido não é crente, como que Pedro ensina que as mulheres devem ganhar seus maridos com o silêncio. Ele ensina que nós deveríamos ser bons funcionários, mesmo que os nossos patrões não sejam justos. Porque nós temos a revelação do Espírito Santo. Nós somos crentes em Cristo Jesus. Nós recebemos a palavra de Deus. Nós somos, e a palavra que fala um texto, que nós somos herdeiros dessa graça. Cristo, ele morreu e ele também sofreu. E ele foi assunto aos céus, e ele está sentado à direita do Pai. E o seu nome está acima de todo nome. E um dia todos nós estaremos todos juntos glorificando ele naquele grande dia. Então, irmãos, neste momento, nesses tempos de agonia, nestes tempos de tristeza, nesses tempos de perseguição, e estar se ensaiando sim uma perseguição generalizada aos cristãos, em todo o mundo ocidental, porque o Oriente nem existe cristianismo direito, né? Oremos e incentivamos aos irmãos que estão lá no Oriente tentando trazer a palavra de Deus. Na Turquia, onde que essas primeiras igrejas foram plantadas, onde Pedro enviou cartas, onde Paulo esteve evangelizando pessoalmente, não há praticamente igrejas. O Islã tomou conta de lá. E nós aqui, irmãos, como refugiados, como pessoas deste mesmo tempo, nós devemos estar unidos, ajudando uns aos outros.
E a palavra nos ensina isso. E a nossa igreja, ela parte para um trabalho de pequenos grupos, ao qual nós vamos estar nos acolhendo e recebendo a palavra juntos. Então, irmãos, nós devemos incentivar e participar, sim, destes momentos de comunhão da nossa igreja, e é um projeto de Deus para a nossa igreja. Então, nós devemos estar convictos e de coração voluntário para estar recebendo nessa palavra. Fazendo aqui uma pequena apologética destes versículos que nós lemos. No primeiro versículo, destinada, amém, irmãos? As comunidades cristãs que estavam em diásporas, ou seja, elas estavam forasteiras. Versículo 2, Pedro, ele celebra a obra do Deus triuno para salvar o seu povo através da obra do Espírito Santo. Ou seja, nós também somos salvos pela obra de um Deus triuno realizada nos nossos dias pelo Espírito Santo. Foi ministrado aqui nessa noite no louvor que nós devemos nos render e nos entregar à pessoa do Espírito Santo. Porque um erro comum da cristandade, irmãos, é que em muitos momentos nós temos o Espírito Santo como uma força, nós temos o Espírito Santo como um momento de frenesi, como um momento de autenticidade, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa que age diretamente nas nossas vidas. É Ele que nos convence do pecado, é Ele que convence da justiça, e é Ele que nos convence do juízo de Deus. Versículo 3, e através da obra de Cristo nós somos separados para a salvação. Nós somos eleitos, nós somos escolhidos. A partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos pertencentes a essa promessa de Cristo, de salvação para a vida eterna. Nós somos herdeiros, eu vou repetir e vou ser incisivo, a herança deixada por Cristo é o galardão que nós vamos receber pela nossa perseverança aqui neste mundo. Nós devemos ter perseverança na obra de Cristo. Independente, irmãos, se eu vou ter uma vida saudável, se eu vou ter uma vida bem-sucedida, não estou dizendo e não estou ensinando aqui de maneira nenhuma aquela doutrina da pobreza, muito praticada pelos franciscanos, nós não estamos falando disso aqui. Mas nós devemos ter em mente que nós somos salvos por Jesus Cristo, independentemente se estamos sofrendo, se estamos felizes, se estamos com dinheiro, se estamos sem dinheiro. Enquanto nós vivemos nessa terra, devemos lutar contra a nossa carne e contra as atribuições, e devemos desejar e buscar uma vida santa, ou seja, nós devemos querer ter uma vida santa. O primeiro passo para nós livrarmos dos pecados é nós querermos, porque o Espírito Santo, ele ativa essa fagulha em nós, e nós devemos buscá-los e permanecer neste caminho. Porque, irmãos, nós seremos julgados de forma justa. Então nós devemos viver com temor e com tremor. Irmãos, repetindo, nós vamos passar sim por algumas atribuições, nós vamos passar sim por alguns momentos difíceis. E muitas das vezes nós vemos um cristianismo ambíguo, nós vemos um cristianismo muito no gerúndio, nós vemos um cristianismo que até em algumas orações nossas são um pouco vazias, são um pouco evasivas. E eu disse, irmãos, que nós devemos lutar contra a nossa carne. E as obras da carne, elas se dividem em duas partes. Primeiro, uma parte moral, outra uma parte sexual. Mas o que nós queremos tratar aqui, irmãos, são de alguns pecados, de algumas questões que nos afastam da presença de Deus, que nos afastam da presença do Senhor, e que muitas das vezes elas são justificadas e elas são encaradas como coisa natural. E nós vamos estar falando nessa noite sobre a inveja, sobre o ciúme, sobre a cobiça e sobre a maledicência. E aí, quando eu comecei a estudar sobre este assunto, e o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida sobre este assunto, eu fui estudar sobre isso e procurei pregações para ouvir sobre estes temas. E a maioria das pregações que eu encontrei foram todas como se nós fôssemos alecrins dourados e que alguém estivesse com inveja de nós. Mas nós vamos ser ministrados agora, daqui a pouco na Santa Ceia, que nós devemos, primeiramente, exercer um exercício interno, não é isso? Que chama-se examinais, pois cada um a si mesmo, sobre muitas das vezes, irmãos, porque
se nós olharmos outras matérias do estudo, é comum. E todo ser humano, em algum momento da sua vida, em algum momento entre pouca e grande gravidade, nós somos acometidos, sim, de inveja, de ciúme, de cobiça, de maledicência, que leva a ódio. E muitas das vezes nós confundimos. Irmãos, há diferença. E nós devemos entender o que é emoção e o que é sentimento. A palavra fala que e muitas das vezes nós inventamos uma desculpa, porque a palavra de Deus fala o quê? Irá, mas não pecar. Mas aí que entra a diferença entre a emoção e entre o sentimento. Antes de qualquer sentimento, é uma emoção. E essa emoção, ela é o que é externo, que nós conseguimos externar. Tudo que nós externamos é emoção, e tudo que nós guardamos são sentimentos. Então você, em algum momento, se exalta ali, e que perder o controle é uma coisa, não estou incentivando ninguém a perder o controle, mas em algum momento nós vamos sim perder o controle de uma situação. O diferencial é que nós temos que ter o fruto do Espírito, da paciência, de redobrar o nosso consciente e isso nos tornar no sentimento. Amém, irmãos? Então tem essa diferença de emoção e de sentimento. Ciúmes, inveja, cobiça, maledicência são sentimentos. E a inveja, ela é um sentimento escondido. Porque se eu perguntar se tem alguém feliz aqui nessa noite, alguns irmãos vão levantar que estão felizes. Se eu perguntar se tem alguém triste, com menor quantidade, mas talvez alguém tenha coragem de falar assim, hoje eu não estou muito bem. Mas se eu perguntar se tem algum invejoso aqui nessa noite, ninguém aqui levanta a mão. Porque é um pecado escondido. E nós escondemos. Porque ele é reprovado. E a inveja, irmãos, do latim, tristina, alienum bonum, ou seja, tristeza pela felicidade do outro, ele é um estado de tortura e tensão. A inveja, irmãos, ele é um sofrimento, um tormento provocado por uma esmagadora sensação de inferioridade e impotência na parte de outro. Um estado tão doloroso que a mente que praticamente obriga o torturado, personagem, a realizar qualquer gesto de ação para diminuir ou destruir o que possa ter despertado tão amarga obsessão. Ninguém assume que é invejoso. A inveja ela é sempre má. Não requer do outro. O invejoso ele não quer o que é do outro. Isso é cobiça. Numa fábula, um rei aparece para um homem e ele chama seu vizinho e fala assim: você pode escolher qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser, você pode escolher. E essa pessoa fala, não, eu quero sim, quero receber. Mas ele fala assim, mas tem um porém. O seu vizinho vai receber o dobro do que você pedir. E este homem escolhe, então arranca-me um olho, só para ver o outro perder. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que comenta que foi oferecido a diversos diretores de empresa aumentos de salário como uma condição que o seu par recebesse um aumento maior que o dele. A maioria esmagadora preferiu não receber, porque isso é da condição humana. Irmão Rodrigo, você está divagando demais. Onde que traz isso na Bíblia? O pastor Gílio deu um exemplo aqui na palavra do dízimo das ofertas. O primeiro homicídio na Bíblia foram 2 irmãos, por causa de uma oferta. Quem matou? Por causa de inveja. Como nós falamos aqui, irmãos, é querer que o outro não tenha. Quando Deus reprova a oferta, o que ele deveria ter feito, irmãos? Vou preparar uma melhor. Mas o invejoso não se preocupa em ter mais. Ele quer que o outro não tenha. Então o que ele fez? Mata. Simples assim. Porque o invejoso, ele é assim. O invejoso, no fundo, ele é isso. Abel foi morto porque o seu irmão queria tirar
o que ele deu. Raquel teve inveja da sua irmã. Ela não poderia ter filhos. A irmã teve, o que ela fez? Vou dar minha concubina. Pelo menos o prazer de ter filhos, a outra não tem sozinha. Saul, ele tem inveja de Davi. Porque as mulheres gritavam, né? Saul matou 10 milhares, ele matou 10 milhares. E ele quis matar Davi, um homem que salvou o reino. Um homem que era o herói do povo. Jesus foi entregue por inveja. Jesus foi entregue por inveja. Sobre a cobiça. Certa feita, o rei Davi, ele estava em seu palácio, os homens em guerra. Aí ele olha para o vizinho e ele vê o quê? A mulher do amigo dele. Ele manda trazer a mulher do seu amigo. E tem relação com ela e ela engravida. E o que ele faz simplesmente? Fácil resolver, né? Mandei para a guerra e mata ele. Simples assim, amém, irmãos? Amém não, irmãos, matar alguém é um absurdo, não, amém, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus, né? Mas o que ele fez é isso. A dinâmica é só para os irmãos não dormirem, nem ficarem muito assustados. Anos à frente, 2 capítulos a mais, o seu filho, ele adoece de cobiça pela minha irmã, Tamar, né? O que ele faz? Ele junta com o amigo tem a ideia que você está emagrecendo e tal. Não, estou apaixonado, chama a moça aqui. O que ele faz? Ele finge que está doente, não é isso? Chama a moça. E é um absurdo, irmãos, porque geralmente as moças judias, elas se casavam entre 12 e 13 anos. Então, Tamar, quando ela é levada para ser violentada, ela tinha entre 12 a 13 anos no máximo, ela era uma pré-adolescente. E seu meio-irmão, ele apega a força e a palavra fala, não faça isso, não é um costume desse no nosso povo. E ele pega ela com mais força, e ele a violenta da maneira mais vil, mais covarde, e depois a palavra fala que ele enoja dela, e ele joga ela fora. E azar, e é simples assim. O invejoso é isso, irmãos. O invejoso faz desse tipo de coisa. O invejoso, ele quer destruir o que o outro tem. O ciúme. A inveja, ela é um sentimento de inferioridade. A pessoa olha para o seu objeto e ele enxerga ela de forma inferior, para o alto. O ciumento é o contrário. O ciumento olha para o objeto de sua inveja para baixo. Ele entende que o objeto e o ciumento trata o outro como objeto, como se fosse uma ameaça. A pessoa tem algo que ele gosta muito, ou que ele atrai nele, e ele fala assim, não, isso é meu, e eu não divido com ninguém. Então ele tem uma atração, uma relação, um desejo, um sentimento exacerbado de posse, né? O ciúme como emoção, ele é uma correlação de dono e propriedade. E nessa relação não há amor. A posse. 3 tipos de ciúme. Um competitivo, um sentimento de luto com a possível perda de uma forma narcísica. Pensa que o objeto não sobrevive sem ele. Então, o ciumento que é competitivo, ele fala assim, eu tenho ciúme da minha esposa. Se eu largar ela vai arrumar ninguém mais não, ela tem que ficar comigo. Então, ele trata ela como objeto, porque senão, na cabeça dele, ela não arruma ninguém, não vive feliz sem ele. O outro é o projetado, que joga para o outro que ele faz. E isso tem muito a ver com infidelidade conjugal. A pessoa trai, e porque ela trai, ela acha que o ser, o objeto dele, trai ele. Então ele projeta. Por isso que ele tem essas neuras, por causa de celular. Eu tenho que ficar tendo acesso, porque eu tenho que ver o que você está fazendo, onde você está. E o delirante, que age por compensação. O ciumento delirante, ele inventa. Por exemplo, um homem bate numa mulher e fala assim, te bati porque você usou roupa curta. Entende a correlação que ele faz? Então, esses são sentimentos, irmãos,
que é o contrário do amor, que não é ciumento. E o ser humano, ele nunca é parcial. Minto, nós não somos imparciais, nós somos seres parciais. Ou você ama, porque Jesus mandou amar, ou você odeia. Nós somos chamados, e nós vamos falar um pouco mais à frente, a amar o nosso semelhante, inclusive a amar o nosso inimigo. Diferenças aqui de ciúme e inveja, né? O invejoso, ele se sente injustiçado, e o ciúme, ele tem uma ameaça de perca. E a cobiça, né? A cobiça, ela é alimentada por um desejo irrefreável de ter mais e cada vez mais. Paralelo, né, com a inveja, ele é uma avidez em si mesmo. O cobicioso, ele nunca tem o suficiente. Ele destrói o que ele tem para que ele possa continuar possuindo. Cobiça. Então, o que ele fez? Aminon, traz minha irmã aqui. Eu a possuo. Estragou ela? Azar. Infelizmente, irmão, estou usando uma palavra mais direta, e nós vamos entender porque um pouco mais à frente, mas é necessário. Maledicência. Sentimento que provoca 3 emoções. Sensação de desprazer, aflição destrutiva de querer aniquilar a coisa e pessoa, e atitudes agressivas. É um sentimento profundo e doloroso. E tem pessoa que ela é maledicente. Tem pessoas que ela chega no meio, ela consegue destruir o relacionamento de todo mundo. Primeiro porque ela é extremamente tóxica, primeiro porque ela fica fazendo conversinha de um lado para o outro, de um lado para o outro. E o ódio, também chamado de execração, raiva, rancor, ira, um sentimento intenso de raiva e aversão. Traduz na forma de antipatia, aversão, desgosto, rancor, fúria, inimizade e repulsa contra uma pessoa ou algo. Ou seja, é totalmente, irmãos, contrários ao que a Bíblia nos ensina. E Paulo faz uma oração muito sincera. E ele fala: o que eu não quero, eu faço. O que eu quero, eu não faço. O rei Davi, quando ele é confrontado pelo profeta Natan sobre o seu pecado de adultério, ele escreve Salmos 51. E ele se derrama aos pés do Senhor. E ele fala: eu sou pecador desde o ventre da minha mãe. E ali, irmãos, ele assume a sua forma de pecador. Irmãos, quando nós fomos orar a Deus, quando nós fomos orar a Cristo, quando nós tivemos nosso momento de intimidade para com Deus, nós devemos dar nome aos nossos pecados. Nós cremos que nós temos um ajudador, que é Cristo, que nos ouve e estar aqui por advogado, o Espírito Santo estar aqui. E se nós não tivermos forças, o Espírito Santo ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Então, irmãos, independente desses sentimentos, dessas emoções que nos traz tanta repulsa quanto é nos outros, mas muitas das vezes nós temos, igual eu disse, que seja em algum momento da vida, de baixa ou grande densidade, nós temos que dar nomes desses sentimentos a Deus, falar: Deus, me perdoa, Deus, auxilia-me, Deus, ajuda-me, eu clamo a Ti. Provérbios 23, 17 diz: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, se no temor do Senhor todo dia. Irmãos, isso é comum. Quantos de nós já não tivemos inveja de pessoas más? Quantos de nós, irmãos, e aí eu falo, eu já fiz isso, você vê um ímpio prosperar, você fala: nossa, a gente trabalha de maneira tão honesta, de maneira tão intensa, e aquela pessoa que faz tanto mal, rouba todo mundo, parece que a água dele vai para o mar e a minha não. Irmãos, não, a palavra fala: não tenha no teu coração inveja dos pecadores. Não clame, irmãos, por uma injustiça que não é você o juiz e não sou eu falando para mim aqui agora nessa ministração. Que nós possamos pôr as nossas esperanças e a nossa batalha na mão do Senhor. Provérbios 14, 30. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como um câncer.
Irmãos, nós devemos ter paz de espírito, nós devemos ter gozo no Senhor, nós devemos buscar ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa energia. A palavra nos fala em Tiago 4,2. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês a desejam ardentemente, mas não conseguem possuí-las e brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Os nossos pedidos têm que ser para o Senhor. Eu vejo, e muitas das vezes eu também, muito preocupado com fatores externos, preocupados com questões econômicas, preocupados com questões políticas, mas a nossa confiança é no Senhor. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos refletir sobre essas coisas e colocarmos a nossa confiança no Senhor. Tito 3:1-2, lembrar-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, e sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Sejamos mansos e humildes de coração, porque é isso que o Senhor Jesus Cristo tem para a igreja, é isso que o Senhor Jesus tem para cada um de nós em nossas vidas. A palavra nos fala em Colossenses 3:8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, língua obscena do vosso falar. Despojai-vos, libertai-vos, tendem em mente que a nossa esperança tem que estar em Cristo Jesus. Irmãos, nós somos estados e nós estamos sendo encorajados nessa noite a amar a todos de maneira incondicional. E tem diversos tipos de amor, né? Do grego, quando a Bíblia foi escrita, no português com amor, mas são diversas formas de amar. Então tem a maneira ágape, que é o amor perfeito e incondicional. O filos, que é de amigos. O eros, que é o de relacionamento. O estroge, que é de família. Mas que nós possamos amar, buscar amar todos de uma maneira, irmãos, intencional. A queda de Adão, ela nos trouxe a corrupção da natureza humana. Toda a nossa integralidade, de forma material, que é o nosso corpo, e de intermaterialidade, que é alma ou espírito. Significa, irmãos, que nós não somos tão maus como poderíamos ser, mas que nós devemos, através da regeneração que há no sangue de Jesus, sermos regenerados e estar com Ele na busca do céu. A cada dia, de passo em passo, de fé em fé e de vitória em vitória. Amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, a palavra, ela nos insta e nos ensina. Que fala no versículo 13 de 1 Pedro 1. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, que nós possamos apegar na revelação de Jesus Cristo. Que nós possamos, irmãos, sermos sóbrios, que nós possamos ser preparados em entendimento e que nós possamos esperar inteiramente na graça que é nos dada através do sacrifício de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Vamos estar orando em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pai querido de amor e graça, no santíssimo nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui nesta noite orando a Ti. Se nós iremos ceiar nesta noite. Sim, meu Pai, nós tratamos de temas do nosso coração. Sim, meu Pai, que o Senhor nos aperfeiçoe em nossos pecados, em nossas falhas. Sim, meu Pai, que a Tua misericórdia, Senhor, nos alcance nesta noite. Sim, meu Pai, peço perdão pelos nossos pecados. Aquele pecado oculto, Senhor, que cada um conhece, da maneira de intensidade e grau. Sim, meu Pai, que nós possamos dar nome aos nossos pecados. Que o Senhor, como um Pai atento, Senhor, quer ouvir estes pecados. E que o Teu Santo Espírito, Senhor, derrame em nós o fruto do Teu Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a fidelidade, sim, meu Pai, a humildade e o domínio próprio. Revista-nos com a Tua armadura, Senhor, para que nós possamos resistir à tentação do diabo, Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, meu Deus, sim, pelo Teu sangue, Senhor, que foi derramado na cruz do Calvário, naquele madeiro, dá-nos uma cerne quebrantada, e que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados.
e que nós possamos nos aperfeiçoar através da graça. Sim, é que pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Vamos participar da ceia, querido. Como é que é o hino? Cadê a Jéssica? Glória a Deus. Vamos participar da ceia. Você já está de pé. Vamos então consagrar o Senhor. Aleluias. Estenda suas mãos para cá. Os diáconos, cadê os diáconos? Estão vindo, os diáconos, a diaconisa. Cadê os diáconos? Aleluias. Vamos consagrar, irmãos, este pão, o cálice, neste momento. O Senhor Jesus está aqui. E é um momento especial para nós revermos o nosso estilo de vida, para que a gente possa olhar para dentro de nós e entender aquilo que estamos vivendo, a forma que estamos levando os nossos sentimentos, e permitir, como diz a palavra, que Cristo Jesus controle os nossos sentimentos, aquilo que temos pensado, aquilo que temos feito, a maneira que temos vivido. Ó Pai querido, apresentamos a Ti, Senhor, as nossas vidas. Apresentamos a Ti, ó Deus, este pão, o cálice. Senhor, neste momento vamos participar do Teu corpo e do Teu sangue. E eu quero Te agradecer, Senhor, por esta oportunidade tão maravilhosa. Senhor, obrigado, Jesus, porque o Senhor nos trouxe aqui e viemos com o propósito de participar da Santa Ceia, Senhor. Aleluias, neste instante, Jesus, eu Te peço, venha Deus, aleluias, purificar a nossa mente, o nosso coração, ó Deus querido, e que nesta hora, Jesus, aleluias, possamos, ó Pai querido, como confirmação disso, sentir a Tua gloriosa presença na nossa vida. É o que Te pedimos, ó Deus, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Assente-se. Você que já é batizado, participe da ceia neste momento, tá bom? Participe da ceia. Você que é batizado, mesmo você que é de uma outra igreja e ainda não está em comunhão conosco, se você estiver em comunhão com Cristo, porque a ceia é de Cristo, não é do rochedo, a ceia é de Cristo. Se você estiver em comunhão com Cristo, participe da ceia conosco. Aleluias. Aleluias.